Boa tarde. Estamos chegando ao final da tarde e no final da tarde vocês vão ver que a gente vai acabar repetindo muita coisa que as minhas crianças aqui, a Cláudia e o Tadeu, falaram. E no outro seminário que nós fizemos, eu lembro de ter feito um comentário de que nós não tínhamos combinado nada e que as palestras se autocompletavam. E eu fui falando aqui ao lado com o meu marido que exatamente isso estava acontecendo nas frases que a Cláudia falava, que o Tadeu falava. Porque, na verdade, como é um seminário com um tema, nós procuramos encadear uma ideia para o objetivo comum. E esse objetivo comum se tornou falar do sucesso que nós queremos ter para a própria existência, vivenciando essas experiências que nós temos aqui, de forma a vencer as dificuldades. E não considerar as dificuldades como alguma coisa má nas nossas vidas, mas aquelas pedras no caminho que para alguns são de tropeço e para outros são os degraus que servirão para viver uma vida melhor. E esse contexto até agora, e eu espero conseguir mostrar isso nesse fechamento, trouxeram essa tarde para nós dessa ideia de fortalecimento da nossa vontade de fazer diferença, reagir, construir esse nosso mundo e o nosso futuro. E nós vamos falar então sobre o livre-arbítrio e a felicidade, obviamente definindo os termos, que é o mais importante, porque se nós não entendemos o significado das palavras, por mais comuns e usuais que sejam, nós não entendemos o significado do que nós iremos conversar. E a gente começa definindo que felicidade, grosso modo falando, é o estado da pessoa feliz, é o estado de satisfação devido à própria situação do mundo ou por um sentimento de beatitude limitada à esfera contemplativa ou religiosa. Em outras palavras, as pessoas podem ser felizes porque elas estão com a sua conta paga, com a sua família, com o seu carro, com as crianças na escola. Algumas são felizes porque elas têm todas as coisas materiais que elas ambicionam, outras são felizes porque o seu time ganhou. Esse tipo de felicidade mais material, que nós hoje ainda consideramos como sendo felicidade. E existe uma contrapartida que é o sentimento de beatitude, que é viver fora do mundo. É aquela questão da fé, da contemplação, aquilo que não importa o que está acontecendo na nossa existência, eu vivo fora do mundo. Eu vivo num estado de beatitude. A filosofia explica isso com muito mais palavras, com muito mais detalhes, mas grosso modo é isso. Então nós estamos falando de dois aspectos, um muito espiritual e um muito material. Só que nós vivemos no mundo e somos não do mundo. Estamos aqui. Então nós precisamos fazer uma ponte e intercalar essa felicidade para aquele meio termo necessário de viver bem a questão da vida material, que nos exige responsabilidades, o cumprimento das metas que nós nos obrigamos, seja no trabalho, na família, em todos os aspectos da existência, e também o aspecto da nossa esfera espiritual, que não pode ser excluída da nossa realidade material. Bom, falando de liberdade agora, por quê? Porque a nossa felicidade depende da liberdade. Não foi à toa que esse é o tema da nossa palestra, da nossa conversa. Então a liberdade é o direito de proceder, de agir, sem outra intervenção que a da vontade, contando que esse direito não vá contra o direito de outra pessoa. Nós podemos agir, fazer ou não fazer. Se isso não violar o direito do outro, é nossa liberdade sendo usufruída. Então nós podemos sim ter liberdade. Só que nós vivemos num mundo material, ainda num planeta imperfeito, e que deixou-se muito claro hoje que nós estamos num processo de evolução planetária, e por causa disso hoje somos um planeta de expiação, mas estamos com um pezinho dentro do mundo de regeneração que nos exige esse cuidado com a liberdade, mas ainda nos exige fazer aquilo que a gente não tem muita vontade. Por exemplo, a gente quer andar a 150 por hora na estrada, mas tem que andar a 100. Se andar a 150 será
um prejuízo financeiro, fora os outros riscos que existem para outras pessoas e para si mesmo, dos acidentes a serem causados, etc. Então tem coisas que, apesar da nossa liberdade, nós não podemos fazer, ou não devemos fazer. Mas se nós pudermos agir livremente, sem prejuízo de ninguém, esse é o exercício da nossa liberdade. Mas existe dentro do Espiritismo um termo específico que nós gostamos de usar, que é o termo livre-arbítrio. E para falar de livre-arbítrio, nós usamos o Livro dos Espíritos. Lá na 843, a questão onde Kardec fala de livre-arbítrio, os Espíritos dizem assim do homem, que uma vez que nós temos a liberdade de pensar, nós temos a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Eu acabei de dizer que nem sempre a gente faz aquilo que nós queremos fazer. Mas ele está falando aqui não só de uma questão material, mas de uma questão espiritual. Como espíritos, como almas imortais, como seres inteligentes da criação, nós temos a liberdade de fazer porque temos a capacidade de pensar. E ao ter a capacidade de pensar, nós decidimos. Nós tomamos decisão o tempo todo. Tadeu falou, Cláudia falou. Não é novidade nenhuma para ninguém que nós temos a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas na nossa existência. Por que os espíritos frisam que o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio? Porque seria simplesmente um ser programado através do instinto para reagir a determinadas condições. Deu fome, tem que comer, vamos agir para comer. Deu necessidade biológica de reprodução, vamos realizar os atos da reprodução. Precisa se proteger, vamos nos esconder ou vamos nos acomodar em determinado ambiente protegido. Só que nós somos muito mais que isso. Nós somos seres pensantes e nós podemos decidir fazer as coisas diferentes. Nós temos fome, mas não queremos comer nesse momento porque não é o adequado, não é o lugar correto, ou porque nós resolvemos que estamos precisando controlar o nosso peso, seja qual for o motivo. Mas a gente decidiu que não vai comer. E nós podemos decidir que não vamos comer. E também podemos decidir todas as outras coisas na nossa vida. Ora, livre-arbítrio é a liberdade de agir desde que haja a liberdade de fazer. Então, quando nós não temos a liberdade de fazer, já não temos livre-arbítrio, correto? Correto. Quando que nós não temos liberdade de fazer? Quando nós somos crianças. Quando nós somos crianças, principalmente as crianças mais novas, elas têm que seguir um livre-arbítrio muito pequeno, de decidir muito pouco sobre a sua vida, e quem decide pela criança são os pais. Com relação à vida espiritual, é a mesma coisa, porque nos primeiros tempos da nossa vida espiritual, a nossa liberdade é quase nula, quase tão nula quanto é a do bebezinho, que não pode decidir se ele vai ou não vai usar uma roupa de frio ou de calor naquele dia, porque ele não sabe decidir isso. Porque ele não tem condições de decidir isso. Então, nós temos que ter essa liberdade de fazer. Muitas pessoas na encarnação, na sua programação pré-encarnatória, decidiram que por causa das suas imperfeições, por causa das suas dívidas de outras encarnações, elas não podem ter a liberdade de fazer nesta encarnação. Então, elas já decidiram, eu nascerei com algumas limitações. Ou serão limitações de ordem física, eu não posso andar para qualquer lugar, mentais, eu não posso pensar sobre as coisas e decidir por mim, porque eu não tenho ainda condições de fazer isso sem errar de novo, ou até mesmo financeiras, onde eu não posso ter aquilo que eu ambiciono que me fez perder-me no passado. Então, nós temos o aspecto da liberdade espiritual, que é pleno, de acordo com a nossa evolução. E temos o aspecto da liberdade material, que tem a ver com as nossas programações encarnatórias e que muitas vezes nos permitem tomar decisões, nos permitem agir, mas às vezes não permitem. Porque lá atrás, antes, nós decidimos que assim seria. Então, todos nós, apesar de parecer o contrário para a nossa vida de relação na Terra, nós temos liberdade. E
o livre-arbítrio, ele evolui da mesma forma que evoluem os nossos objetivos. A evolução acontece como? Somos criados espíritos simples, completamente ignorantes de todo conhecimento. Conforme os nossos instintos vão nos fazendo viver, ainda um tanto maquinalmente, a experiência vai acontecendo. E aí nós percebemos que entre ficar lá naquele pretérito das nossas encarnações primitivas, embaixo de uma árvore quando tem tempestade de raio, ou dentro de uma caverna, e nós vemos o nosso companheiro levar um raio na árvore e ele sucumbir com aquele raio, nós percebemos que não é tão interessante nos protegermos embaixo da árvore. Então nós vamos procurar um lugar onde não tenha chuva e raio, e vamos para a caverna. Tomamos uma decisão, aumentou o nosso livre-arbítrio, porque a experiência nos educou, fez com que os objetivos mudassem. No nosso decorrer da história que vivemos, nesses milhares e milhares de anos de nossas vidas, que nós não temos tempo, temos como mensurar quanto temos de existência, nós mudamos de objetivos completamente básicos para objetivos maiores. E é por isso que hoje nós estamos aqui, porque os nossos objetivos já não são mais satisfatórios quando se trata só de comer, de vestir e de ter necessidades materiais. Nós, como o Tadeu falou, temos necessidade de ter, e tivemos um incentivo imenso de todas as formas de comunicação, dos detentores do poder, daqueles que são ricos e querem viver cada vez mais ricos, para consumirmos, e entramos nessa, porque fomos estimulados. Só que a nossa alma, o espírito encarnado que somos, já evoluiu, e os nossos objetivos não são agora mais exclusivamente materiais. Nós ansiamos mais, nós ansiamos felicidade. E não é aquela felicidade que no começo da minha definição pareceu uma felicidade meramente material, de ter a satisfação plena de todas as suas ambições, saúde, alegria dentro do seu lar ou do seu pequeno grupo, enquanto o mundo se explode lá fora. Nós temos um mundo onde existem ainda, tem melhorado, tem mudado, mas existe ainda muita infelicidade lá fora. E aí a gente quer ser feliz assim mesmo, porque eu não tenho nada a ver com o outro. Nós paramos de pensar isso. Eu parabenizo cada um de vocês que estão aqui, porque vocês, assim como eu, nós estamos engajados em outros objetivos. O nosso livre-arbítrio fez com que nós decidíssemos usar a nossa tarde do dia 10 de março de 2012 para conversar sobre objetivos superiores da nossa existência na Terra. Então, os meus sinceros parabéns a cada um de vocês, porque são pessoas e são almas que despertaram. Agora, entre despertar e fazer, tem um pequeno espaço. E aí é cada um com a sua consciência. Eu tô aqui na frente, a única coisa que eu sei fazer é falar. Mas dentro do que eu sei fazer, eu tô fazendo. E cada um de vocês tem as suas atividades. No seu grupo espírita, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, na sua família. Porque praticar a espiritualidade na vida material não é só dentro da religião, é no mundo. Porque exatamente pelas pessoas praticarem a fé e a questão dos valores espirituais só dentro da religião, é que apesar de 2000 anos de cristianismo, nós temos um mundo ainda não feliz. Porque as pessoas só praticam dentro de 4 paredes de um recanto religioso. E nós somos responsáveis por mudar isso. Nós somos as pessoas que têm capacidade e condição de fazer a diferença. Para preparar esse tema, eu pensei como faria para abordar com vocês. E aí, numa conversa com o meu marido essa semana, ele falou: Vânia, eu acho que você tem que falar sobre as pessoas terem a
aquele objetivo, aquele foco. E se eu não me engano, foi a Silvinha que no mesmo dia, um dia depois, ela postou no Facebook, bendita internet, evolução tecnológica, viu, Tadeu? Que faz com que nós tenhamos uma comunicação muito mais rápida. Ela colocou essa imagem aqui, lá no Facebook. E eu falei, gente, perfeito! E é um barato como as coisas se sincronizam quando a gente vai criar uma palestra. Aparece o vídeo perfeito, aparece a imagem perfeita, aparece a pessoa falando a frase perfeita. É muito interessante. Parece que a espiritualidade, eu estava falando aqui, existe influência. Parece que a espiritualidade senta conosco e diz, peraí, vamos lá, tá na hora de fazer, vamos fazer? E eu achei interessante também, porque a Cláudia chegou de manhã e disse assim, ai menina, mexi nessa palestra até hoje, não foi? O Tadeu falou a mesma coisa, eu fui obrigada a mexer na palestra hoje. Pergunta quando é que a Vânia mexeu na palestra por último. Hoje. Por quê? O que é interessante, vocês se inscreveram para vir até aqui. Dentro do seu livre-arbítrio, muitos não puderem vir porque decidiram estar em outro lugar, precisaram escolher entre estar aqui e estar em outro lugar. Muda a população, muda o objetivo, o que se deve ser falado, como se deve ser falado. Então, todas as coisas acontecem numa sincronia, numa perfeição, que é de fazer com que esse trabalho seja o melhor para cada uma das pessoas que estão presentes. E aí eu conto isso para dizer que é preciso fazer as coisas com foco. Pegar aquele objetivo de vida que nós temos e que não pode ser exclusivamente de ordem material e trabalhar o foco. O que é que vocês querem? O que nós queremos para a existência? Ora, nós estamos falando de livre-arbítrio e felicidade. Eu presumo que todo mundo aqui queira ser feliz. Qual é o foco nosso? Felicidade. Como é que a gente chega lá? O Gandhi diz assim: um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Méritos para o meu amigo também de Facebook, o Antônio Riquitella, que colocou essa imagem lá no meu grupo Refletindo Espiritamente no Facebook. Estava lá essa imagem. Eu disse, puxa vida, que beleza, eu tenho que falar de foco, e aqui fala, se você não estiver focado, você não faz. Porque a sua atenção está dividida. Não dá para vencer uma corrida pensando em quem está aplaudindo na plateia. Você tem que se focar na estrada, na pista, no objetivo final. Então não dá para fazer. Olha a imagem que interessante. Lá por trás ele está com uma arma. Do lado de cá ele está com uma flor. Qual é a escolha verdadeira? Qual é o que vem da profundidade do seu coração? Nós estamos falando de espiritualidade, estamos falando de progresso, estamos falando de usar bem o nosso livre-arbítrio para conquistar a felicidade. E aí nós nos perguntamos, por que é que ainda não somos felizes? Ok, a gente sabe que Jesus falou que a felicidade não era desse mundo. Tadeu acabou de falar, inclusive, algo a respeito disso. Só que vejam, existe a felicidade plena de um espírito puro que já passou por todas as suas provas, expiações e já superou as suas imperfeições, portanto, um espírito feliz, e não é deste mundo, porque aqui ainda nós temos que ser provados. E nós nos colocamos na posição de alunos que precisam ser testados. Então não há felicidade mesmo, e Jesus tinha toda a razão. Mas existe uma felicidade permitida para cada um de nós, que é a felicidade que vem do foco, do objetivo daquilo que nós queremos para a própria vida, com uma palavrinha que quase sempre nós deixamos de lado, que se chama atitude. Sem ação, sem atitude, sem você agir, acaba não alcançando o sucesso. E, portanto, sem sucesso, nós não temos felicidade, porque estaremos insatisfeitos. Nós não temos felicidade quando não estamos satisfeitos. E só estaremos satisfeitos se, sonhando, formos em busca dos nossos sonhos.
Existe uma expressão popular, não saberia dizer exatamente como, mas ela diz alguma coisa que as pessoas às vezes protelam a questão da ida para Meca. Os muçulmanos têm, pelo menos uma vez na vida, a obrigação religiosa de ir visitar Meca, que é a cidade santa. Então eles fazem um sacrifício danado, independente das suas dificuldades financeiras, familiares, etc., para reunir condições de ir para Meca. Só que muita gente, e isso saindo dos nossos irmãos muçulmanos, porque não estamos mencionando a eles, estamos falando a representação de Meca apenas, muitos de nós temos a nossa Meca, que é o sucesso das nossas ações em alguma área. Só que a gente fica protelando. A gente fala assim, se eu alcançar o meu sonho, se eu for para a Meca, eu não terei mais objetivo na vida. Então é muito melhor só sonhar. Tem gente que encarnou para fazer, mas vive para sonhar. E é exatamente isso que nos impede de alcançar a felicidade. Por quê? Porque como nós fazemos uma programação pré-encarnatória, falando, preciso vencer em determinados aspectos do meu espírito, as determinadas imperfeições, resolver determinadas pendências com o meu próximo, como nós não estamos fazendo nada, então a gente continua sendo infeliz. Algum momento na existência, provavelmente todos nós, se não todos a maioria, sentiu um vazio existencial. Estou mentindo? Verdade. É verdade. Nós sentimos às vezes vazio existencial. Aquele momento em que a gente para e diz, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas todo mundo sabe. E sabe o que acontece? É que quando a gente sabe o que veio fazer aqui, mas fica só sonhando, ou diz conscientemente, embora a alma grite que tem que realizar, conscientemente chega e diz assim, eu vou viver minha vida o melhor possível, mas é dentro desse quadradinho aqui que eu tô. Não dá passo para fora do quadrado. Então aí começa a dar vazio, porque a vida perde o significado. A vida começa a ter significado quando a gente faz esforços na busca daquilo que a gente veio realizar. Pode ver uma coisa, quando alguém ganha, vou falar dos livros aqui que foram sorteados. Muitos de vocês ganharam livros, muitos queriam ganhar os livros. Será que vocês vão ler os livros? Que bom, eu quero ver, depois me conta. Quem ganhou o livro, provavelmente vai folhear no mínimo, legal. Mas eu garanto que não todos vão ler. Sabe por quê? Porque ganharam. Porque se tivesse comprado, se tivesse trabalhado para ter o dinheiro e escolhido o livro e dizendo assim, eu vou gastar o meu dinheiro nesta obra, leria, porque você pagou por isso. O que eu quero dizer com essa história? Quero dizer o seguinte, que nós não damos valor a algo que não é adquirido com esforço. Pelo menos não damos tanto valor quanto daríamos se tivéssemos nos esforçado. Quando a gente reclama das dificuldades da vida, que o nosso livre-arbítrio em algum momento escolheu que íamos viver, seja pelas nossas decisões antes de nascer, ou seja pelas nossas ações que obviamente resultarão em uma reação, nós simplesmente achamos ruim que temos dificuldade. Nós achamos ruim ter os nossos entes queridos com o problema da drogadição, que a Cláudia falou. Nós achamos ruim ter as dificuldades financeiras, nós achamos ruim ter as dificuldades de saúde, mas nós esquecemos que se não fossem os desafios que nós somos colocados para enfrentar na existência, nós nunca seríamos pessoas fortes. Nós somos fortalecidos pelos esforços. A pessoa que quer ser campeã numa ginástica olímpica treina muito. É lindo a gente assistir ginástica olímpica nas Olimpíadas, não é lindo? Nossa, ele faz isso tão fácil. Pergunta quantas horas por dia, e quantos dias por semana, e quantas semanas por mês, e quantos meses por ano aquela pessoa treinou para vencer. Então, quando a gente tem a dificuldade, nós precisamos ter a consciência
que a dificuldade é a prova que nós pedimos para provar que já somos fortes. Porque nós somos fortes, pelo menos potencialmente fortes, porque somos obra de Deus e Deus só cria a obra perfeita. Então nós somos uma obra perfeita que precisa ser aparada, moldada, ajeitada ao gosto e à necessidade pessoal de cada um. Só que somos fortes. Mas se a gente recusar os desafios, reclamar dos problemas, fazer com que este livre-arbítrio nos impeça de viver o melhor possível a nossa existência, nós sairemos daqui do mesmo jeito que entramos. Retroagir não, porque nós sabemos, como espíritas e simpatizantes do espiritismo, que não existe retrogradação da alma. No mínimo, seremos os mesmos. Mas todo mundo absorve o que viveu. Todo mundo aproveita a experiência que está sendo experimentada. Então, nós podemos sair daqui hoje com uma consciência. Nós somos melhores. Nesse momento, nós somos melhores. Por mais que não façamos mais nada, além de pensar no que foi dito hoje. Já não somos os mesmos. Então, estamos falando de foco, mas atitude, que é igual a sucesso, que é a tradução de felicidade. Então, qual é o nosso problema? Meio que já falei sobre isso. Nós ainda não acreditamos. Falta-nos acreditar de verdade. Nós não acreditamos que temos coragem para lutar. O problema parece muito grande, parece muito difícil para a nossa capacidade, para a nossa energia. Nós não acreditamos ter mérito para receber. E eu diria que talvez esse é o maior problema. Porque enquanto você acredita que não tem coragem, sempre Deus manda um anjo, seja um espírito amigo, para impulsionar, ou seja, aquele companheiro da tua jornada, amigo, irmão, pai, mãe, filho, alguém que tropeça contigo no meio da rua, mas ele sempre vai mandar alguém para te ajudar. Sempre alguém terá a palavra certa, terá o gesto certo, terá o empurrãozinho certo para te mostrar que você precisa e pode ter a coragem suficiente para lutar. E a gente está falando de luta não como uma coisa negativa, como aquela competição que a gente faz com a própria vida mesmo, de se vencer. Mas nós não acreditamos muito ter mérito. Porque como nós somos espíritos que erramos hoje, erramos no passado, porque fomos criados simples e ignorantes. E no aprendizado nós muitas vezes acabamos tomando decisões erradas, escolhendo caminhos difíceis, e aí nós sentimos culpa. E por mais que essa culpa não seja consciente, essa culpa vai dizer, eu não mereço. E aí quando a gente acha que não merece, primeiro que a gente se boicota. Nós nos boicotamos para não ter felicidade, porque nós não merecemos. A gente acha que não merece. Porque se tivermos a felicidade, certamente é porque merecemos. Porque Deus não premia pessoas que não merecem. Ele dá a cada um segundo as suas obras. Cristo falou. E aí, nós também não acreditamos ter forças. Então, falta-nos coragem, acreditar na coragem, na capacidade de fazer. Falta-nos acreditar ter mérito para receber quando a vida nos dá todas as oportunidades e todas as bênçãos. E às vezes a gente recebe bênção que de repente a gente nem merece mesmo. Mas se a vida deu, foi porque Deus entende que é o empurrão necessário para que a gente faça e venha merecer. Aquele empurrãozinho que falta. Sabe quando você faz a jornada inteira e está na praia, quase, nadou, chega na praia, você está quase morrendo afogado na areia? Esse empurrãozinho, às vezes não é merecido, mas foi por esse mérito, pode ser conquistado por você dar um passo a mais. E aí a gente acha também que não tem forças para vencer. Quem é que nunca aqui olhou para si mesmo, olhou para o espelho, olhou para a vida e disse, eu não aguento mais. Eu não sei se eu vou conseguir. Se eu pudesse voltar atrás, por que que eu decidi, por que que eu escolhi antes de nascer esta prova? Eu não aguento mais. Só que a gente aguenta. O problema é que a gente está mal treinado.
Eu faço capoeira, eu mais falto do que eu vou. É claro que eu não vou conseguir aguentar uma roda. Eu tenho que treinar. Se eu treinar, eu tenho forças. Então, quando a gente não sente força, o que está faltando para nós? Treino, exercício, tentar de novo, fazer outra vez. Opa, errei, não faz mal, começa outra vez, faz de novo. É isso que a gente precisa. Nós temos coragem suficiente dentro de nós, basta procurar. Nós temos mérito, sim, para tudo aquilo que a vida nos faz alcançar. E nós temos forças, só basta fazer com que essa força se manifeste em nós. E aí nós dissemos que tem a dificuldade de tudo isso. E por que tem essa dificuldade? Porque nós não confiamos na aptidão do bem de vencer dentro de nós e no mundo. A gente olha e a gente vê sempre o que é pior em nós e no mundo. O Tadeu fez questão de frisar que nós temos um mundo melhor hoje. Claudinha, de alguma forma, também falou a mesma coisa. E eu repito, nas minhas conversas, não só com o meu marido, mas com outras pessoas, as pessoas às vezes dizem assim, não, existe muito mal no mundo ainda. É verdade. Pergunta pra mim, vocês perguntem pra mim se eu vejo esse mal. Sinceramente, gente, eu não vejo. E não é porque eu não assisto TV, só porque eu não assisto mesmo. Eu não fico me alimentando de notícias negativas da televisão. Agora, quem me conhece, por exemplo, da internet, e eu sei que tem gente aqui da internet, vê qual é o tipo de uso que eu faço daquele meio de comunicação. Quem me conhece de centro espírita sabe qual é o meio que eu faço do meu conhecimento. Como é que eu uso? Eu procuro me relacionar com pessoas com os mesmos objetivos que eu. Eu não preciso buscar as pessoas, porque as pessoas vêm. Porque assim, algumas se mostram, né? A gente que vem aqui na frente acaba se mostrando um pouco mais. E aí vocês que estão sentados, de repente afinizam com a ideia da pessoa que se mostra e se aproximam. A gente acaba se agregando num grande grupo de afinidades. Nós acabamos aprendendo a força e a coragem que são multiplicadas por objetivos afins. Então eu confesso para vocês, eu não vejo tanto mal no mundo, porque eu sei que tem gente matando, eu sei que tem gente roubando, eu sei que tem gente traindo a confiança em todas as áreas dos relacionamentos humanos, eu sei que existe corrupção, eu sei tudo isso, mas na minha vida isso não acontece, e não é por mérito, é porque eu decidi que eu quero uma vida diferente para mim. Então eu ando com quem quer uma vida diferente. Se você entra no Facebook, no Orkut, se você vai no boteco da esquina e só vai falar com pessoa que tem determinados tipos de comportamento negativo, é claro que você só vai ver um mundo ruim. Se ao ligar na televisão, em vez de assistir TV Escola, vai assistir da Atena, você vai ver não cultura, você vai ver desgraça. Vocês entendem que nós não confiamos na aptidão do bem acontecer em nós e no mundo, porque nós acabamos tendendo a procurar a satisfação da curiosidade e a confirmação de crenças do passado que são negativas, mas não procuramos nos afinizar com aquilo que a alma já pede, por isso dá vazio existencial. E o Livro dos Espíritos, na pergunta 845, fala lá: não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Querer é poder. Querer é poder. Nós falamos, mas eu sofro a opressão do mundo. Verdade, mas se você quiser, você resiste, porque não existe arrebatamento irresistível. Ah, mas eu tenho muitas dificuldades na minha vida, é muito difícil vencer. É verdade, existe dificuldade, talvez seja difícil vencer, mas se você quiser, você vai usar o seu livre-arbítrio, vai focar no seu objetivo, vai agir com a atitude correta e vai alcançar o sucesso, que é a felicidade. Por quê? Joana de Ângeles diz assim: quem avança monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também vê flores miúdas e verdejante relva, que teimam em nascer ali, colocando beleza no chão. Descobrirás que para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Joana de Ângeles está falando de felicidade sem falar de exclusão das dificuldades.
Olha que beleza! Todas as nossas existências, todos nós aqui, temos dificuldades em alguma área das nossas vidas. Só que essa dificuldade também vem, que são as pedras do caminho, elas também vêm com as florzinhas, com a relva verdejante, do amor das pessoas que estão à nossa volta, do apoio dos amigos, do incentivo da espiritualidade, do conforto da fé, da beleza da natureza e tantos outros aspectos. E quando a gente sempre fala o seguinte, que Deus faz do mal o bem em qualquer área, tudo, a pior tempestade do mundo, ela serve para higienizar a atmosfera e é linda. Então, do mal sempre sai o bem. Joana está nos alertando para isso. Quem quer ser feliz, não foca nas pedras. Vai caminhar por sobre elas, mas também vai parar para fazer colares com aqueles pedregulhos. Ela também vai colher ramalhetes de flores com aquelas flores e aquelas ervas e aquelas coisinhas lindas que a natureza tem, que enfeitam o caminho. Porque ninguém pode dizer que tem uma vida 100% negativa, por mais difícil que seja. É preciso que nós, na nossa busca de felicidade, saibamos que somos responsáveis por essa busca. Se a gente prefere pisar nos pedregulhos, reclamando de dor e não olhando para as flores, isso é problema nosso, de ninguém mais. No máximo, os que estão à nossa volta vão ter que aguentar o nosso mau humor. Mas a prova é só nossa. Uma pessoa que eu conheço foi magoada por outra, e essa pessoa simplesmente diz assim: eu não consigo perdoar. E eu estou sofrendo muito, muito, muito. Nunca eu vou perdoar. Nunca eu vou esquecer. Vai ser feliz ou infeliz? Vai ser infeliz. Já está infeliz. Cláudia passou um filme hoje sobre escolhas. Fez uma escolha. Ah, mas não é tão fácil assim, né, gente? Machuca, dói, é sentimento. É verdade. Todo mundo que foi magoado sabe que dói pra caramba. Mas por que dói? Primeiro, porque nós somos orgulhosos e fomos meio feridos. Dói porque nós esperamos demais dos outros, como se os outros fossem perfeitos e pudessem dar o que a gente espera. Porque a nossa faixa de qualidade não é pequena não. A gente exige muito dos outros e acha que os outros não podem exigir muito da gente. Então, quando nós exigimos muito dos outros, nós nos frustramos e somos infelizes com isso. E quando nós decidimos que o nosso orgulho é mais importante do que os sentimentos que temos positivos por a pessoa que nos feriu, isso também é uma escolha que nos machuca. Então, por mais que seja dolorido no primeiro momento, a felicidade ela pode ser conquistada através de paz de espírito. Eu não posso decidir o que a pessoa tem que fazer, ela não pode me dar. Que Deus a tenha, que Deus abençoe, que Deus a proteja, que Deus ajude, que ela mude. Agora, eu vou dar o meu melhor. Ela não sabe me amar, mas eu sei. Então eu vou amar. Essa imagem, também coloquei essa semana passada, sei lá, no Face. E é uma imagem que eu capturei da internet que fala, coloca lá, um quadradinho em cada dedo. Primeira dica. Segundo é sinta, terceiro é veja, o quarto é ouça. Mas tem que ter um quinto item que é o faça. É a atitude. Felicidade não se conquista sentado esperando o universo entrar numa conjunção perfeita de astros para que ela aconteça na nossa vida. Felicidade é a atitude que resulta do nosso falar, sentir, enxergar, ouvir e realizar. Nós não temos os sentidos para se tornarem inúteis. Jesus, lá 2000 anos atrás, falou que nós tínhamos
se o nosso olho era motivo de escândalo, era melhor arrancar. Por que tem gente sem a literalidade do olho por olho, dente por dente? Nós estamos falando assim de uma forma ampla, cada caso é um caso. Mas existe dentro de tantos casos aquela pessoa que escolhe nascer com uma dificuldade visual porque usou mal a sua vista. Isso existe sim. Porque é melhor não tê-la do que perder a alma mais uma vez. E aí, se nós queremos realizar, nós temos que usar bem os nossos sentidos, usar bem o instrumento físico. Nós estamos na matéria e tudo dentro da matéria pode nos ser instrumento. Lembrando que Jesus também disse: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Quem aqui se diz espírita não pode ser simpatizante. Sabe por quê? Porque simpatia não basta. Ah, marido, eu simpatizo com você. Ama? Não, simpatiza. Quem ama não só simpatiza. Vejam que eu sei que tem simpatizantes aqui e eu não estou dizendo que é um demérito seu. Estou dizendo que ao assumir um posicionamento, é simpatizante, é simpatizante. É espírita, é espírita. É católico, é católico. É ateu, é ateu. Mas seja o melhor que você puder ser dentro da condição que você escolheu. Porque o nosso problema, voltando àquele quadro todo mescladinho lá, é falta de foco. Nós não estamos fazendo o que Gandhi até alertou, nós não tornamos a nossa vida um todo indivisível. Nós temos muitos objetivos e aí nós não fazemos bem nenhum. Nós precisamos mudar o comportamento, porque nós já não estamos mais nos primeiros séculos do cristianismo, porque nós já passamos das eras medievais, já superamos os tempos inquisitórios, nós já passamos pelos séculos que a ignorância era plena. Hoje nós temos tudo para educar culturalmente, desenvolver a inteligência e nos instrumentalizar para viver bem esse milênio. Nós já estamos em 2012 e ai daquele que acha que 21 de dezembro é o dia que acaba o mundo e está livre dessa encrenca. Porque a grande verdade é que ano que vem nós estaremos aqui. Aliás, com outro seminário, se Deus quiser, né? A gente vê, já está todo mundo convidado, porque o mundo não vai acabar e nós temos responsabilidades e nós queremos ser felizes. Para ser feliz precisa fazer. O André Luiz, ele também diz que em matéria de felicidade convém não esquecer que sempre nos transformamos naquilo que amamos. Bom, tem muita gente que ama dinheiro. Ninguém vira nota de dólar por isso. Mas, claro que vai estar somente apegado a questões de ordem material. Aí chega um Tadeu da vida e diz assim: meu filho me deu uma chamada porque eu só trabalhava. E fez bem o filho dele dar uma chamada. Porque o que a ama, permita-me, caro amigo Tadeu, o que Tadeu amava é só ter. Outras pessoas estão focadas em outros valores. E aí se perdem das suas programações e aí se transformam naquilo que amam. Só que no começo eu falei que nós estamos aqui porque nós já temos um despertamento espiritual suficiente para ambicionar outras conquistas, outros valores. E aí, se nós estamos muito focados nos nossos antigos amores das questões materiais, nós não conseguimos focar, ter atitude suficiente para ter sucesso nas conquistas de ordem espiritual. Sempre se fala assim que é muito difícil ser bom no mundo. É muito difícil ser honesto sendo político. É muito difícil ser uma pessoa justa sendo empresário, porque você quer enriquecer, como é que você vai tirar de quem? E aí a gente fica pensando que é difícil ser bom lá fora e volta para aquela frase aí que eu coloquei: nós não acreditamos no bem como um poder que vence. Só que quando uma pessoa veste a camisa, veste a camisa de querer ser uma pessoa melhor em qualquer área, como a Andressa do vídeo do Tadeu, que
que vestiu a camisa da fé evangélica e trabalhou em nome dessa fé evangélica, ela conseguiu. E ela disse, vocês viram, ela estudava, ela brincava quando tinha tempo, ela trabalhava, ela ajudava e ela fazia o trabalho dela. E o trabalho dela resultou num sucesso espiritual para muita gente. Imaginem o sucesso espiritual com o qual, depois de 14 anos de existência terrena, ela chegou na espiritualidade, na vida espiritual. Porque ela fez. Então, não precisa muito, gente. Pequenos gestos traduzem a felicidade. A felicidade, ela pode estar, e é isso que eu falo de pequenos gestos, num abraço. Diz a Marta Medeiros, onde afinal é o melhor lugar do mundo? O meu palpite dentro de um abraço. Para certas pessoas, o abraço é o melhor lugar do mundo. Para mim, como mãe, o melhor lugar do mundo é o abraço do meu filho. Cada um de vocês tem o seu melhor lugar do mundo. Isso é o seu cantinho de felicidade. Mas a felicidade, ela está nas coisas simples, nas decisões simples. Não precisa complicar, não precisa tornar tudo muito difícil. Nós não estamos num filme hollywoodiano, americano, onde para conquistar uma coisinha tudo é complicado. Às vezes a vida pode ser simples. A vida é complicada porque nós não gostamos de simplicidade. Nós temos dificuldade para ser simples. Nós temos dificuldades para achar que a felicidade pode estar exatamente no lugar onde nós estamos. Quando eu fiz o programa recentemente lá em Sorocaba, aquele programa espírita que a Silvinha e o André Ariovaldo me convidaram, uma pessoa do público ligou para o programa e questionando que eu tinha falado algo sobre o inferno, da onde que eu tinha tirado que o inferno não existia, se estava escrito na Bíblia. E eu lembro de ter dito para ele o seguinte, que da mesma forma que nós espíritas acreditamos nisso, o Papa, ai meu Deus, João Paulo, ele deu branco outro dia também, né? O João Paulo II, um ano e pouco antes de desencarnar, ele tinha dito que o inferno não existia, não era um lugar circunscrito, era um estado de espírito. Ele é católico e interpretou exatamente o que o espírito interpreta. O inferno é um estado de espírito. Da mesma forma, o que é a felicidade? É um estado de espírito. Se você de manhã, em vez de acordar mal-humorado, dizer para Deus assim, Senhor, obrigado por mais um dia, dai-me forças para enfrentar todas as coisas que farei, as dificuldades, enxergar as oportunidades, e você abrir a porta e a janela e olhar o sol, o céu. Ah, mas o dia está chovendo. Não tem problema, as plantas agradecem, a terra agradece. Se você conseguir dizer assim, a partir de hoje, eu enxergarei o lado bom de cada coisa, você está construindo felicidade. Você está dentro do teu abraço, o abraço da vida, o abraço da oportunidade, o abraço das conquistas que nós vamos enxergando que podemos fazer, porque tudo Deus provê através da existência. Tudo tem na natureza. Porque Deus não desamparou ninguém. Então quem sofre hoje, sofre sim, por causa de circunstâncias de ordem material, de dificuldades diversas, mas sofre muito mais por uma decisão espiritual. Tanto é que é comum a gente, no meio espírita, separar, eu penso assim, conheço outras pessoas que pensam assim, dor de sofrimento. Eu pode cair uma pedra no meu pé e eu tenho dor, mas eu posso não sofrer. Ai, olha que azar, caiu uma pedra no meu pé, tá doendo pra caramba, não tô sofrendo. Mas eu posso olhar a pedra cair no pé do meu filho e eu não tenho dor nenhuma, mas eu sofro porque o meu filho tá com dor. Vocês entendem a diferença? Nós sofremos por decisão de como vamos enfrentar a vida. E se nós queremos a felicidade, nós precisamos encarar a vida como uma imensa oportunidade de existir e progredir, de ter sucesso, de vencer, não só nesta encarnação, mas o ser milenar e ainda em aprendizado
Deixa eu dar uma coladinha, que eu acho que é o vídeo no post. Espera aí. Antes de passar o vídeo, quero falar. Não é. Colei já. Eu posso passar. Pronto. Essa frase aqui, engraçado, foi falado várias vezes aqui nas palestras, antes da minha. E ela vem de uma historinha que eu li ontem. Essa história diz o seguinte: numa escola, ensino médio, assim, profissionalizante, a professora vai conversar com cada um dos seus alunos formandos e ela resolve colocar neles e dizer a cada um deles a diferença que eles fizeram na vida dela. Então ela pega uma fita, escreve em dourado e coloca: quem eu sou faz a diferença. E ela vai chegando em cada um dos seus alunos e colocando na roupa a fita e vai dizendo para cada um o que ele fez de diferença na sua vida. E ela fala: vamos fazer um projeto com isso? Eu vou entregar mais 3 fitas para cada um de vocês. Vocês vão pegar essa fita e vão escolher uma pessoa que tenha feito diferença na sua vida. E essa pessoa, você entregará a fita e dará para ela as outras 2. Ela entregará a sua fita por sua vez a mais uma e assim por diante. Um dos alunos, ele pega, e ele tinha sido orientado por um executivo de uma empresa próxima à escola, e ele vai até esse executivo e diz a ele que ele fez muita diferença, porque o ajudou a decidir a sua profissão, decidir o seu futuro, que ele era muito grato e que ele era uma pessoa que fazia diferença. Contou do projeto da escola, entrega as 2 fitas, escrita a mesma frase, e pede só que ele retorne, porque para a classe depois eles tinham que ter conhecimento do que aconteceu. O executivo fica feliz, pensa em quem ele vai entregar a fita que lhe cabia, e ele decide entregar a fita para o chefe dele. Uma pessoa, aliás, considerada de difícil trato. Mas mesmo assim, era uma pessoa que ele admirava profissionalmente. Ele vai ao seu chefe, diretor da empresa, pede licença, pergunta se pode conversar com ele, fala que ele queria entregar aquela fita, dizendo: quem eu sou faz a diferença, para ele, porque ele era um gênio criativo, porque ele era uma pessoa que fazia muita diferença e que ele o considerava como um ídolo, como uma pessoa que ele deveria imitar a capacidade, esforço, etc. O chefe ficou surpreso. Daí o rapaz executivo, que era de um nível inferior, ele pergunta: posso, doutor, colocar essa fita na sua camisa? Pode sim. E o senhor leva mais essa fita, que era a última, para entregar para alguém que o senhor ache que faz a diferença. E aí o homem fica surpreso, vai para casa. Quando chega em casa, ele chama o filho de 14 anos e ele diz assim para o filho dele: filho, hoje me aconteceu uma coisa muito estranha, muito interessante, e eu fiquei emocionado. Um executivo subalterno lá da minha empresa me acha um gênio criativo. Veja só, ele me acha um gênio. Ele falou que eu faço diferença no mundo, que eu faço a diferença. E ele me deu uma fita que era para eu entregar para uma pessoa que tivesse feito diferença na minha vida. E eu, no carro, vim pensando em com quem que eu ia usar essa fita. E eu pensei em você, porque eu te amo muito, porque você é uma pessoa que faz a diferença na minha vida. Eu sei que eu não tenho muito tempo para você. Eu sei que muitas vezes eu brigo com você pelo seu quarto bagunçado, eu grito com você pelas suas notas na escola, mas eu quero que você saiba que você faz a diferença na minha vida e na vida de sua mãe, e nós o amamos muito. O menino abraça o pai e começa a chorar. E chora, e o pai se assusta, porque não sabe por que ele está chorando. E ele chora e diz assim: pai, hoje de manhã eu escrevi uma carta de despedida
Eu ia me suicidar quando vocês dormissem, porque eu achei que eu não era importante. Vocês estão sempre tão ocupados, correndo para lá e para cá, e eu achava que vocês não me amavam, e não tinha sentido nenhum para mim continuar aqui. Se você for lá em cima no meu quarto, você vai ver a carta, porque ela está lá. Mas eu acho que agora eu não vou precisar dela. E o pai vai lá e vê realmente a carta. No dia seguinte, aquele pai chega no trabalho e ele muda completamente o seu comportamento. Foi mais ou menos o mesmo tipo de choque que o nosso amigo Tadeu levou quando o filho dele falou para ele que ele não era modelo. Porque na verdade, às vezes a vida precisa dar choques para a gente despertar. E ele mudou de comportamento. E ele aprendeu a partir daquele dia que ele tinha que mostrar para todas as pessoas que passavam por ele que ele fazia a diferença. Eu ontem, quando li essa história, pensei, nossa, imediatamente pensei que eu tinha que colocar na palestra de hoje, e eu não tive tempo, onde eu fui procurar não encontrei, eu ia colocar para vocês um adesivo escrito: quem eu sou faz a diferença, porque eu queria que cada um de vocês saísse daqui com isso. Mas eu quero que vocês se imaginem, escrito no coração de vocês: quem eu sou faz a diferença. Porque às vezes, gente, é só ouvir. Às vezes é só falar. Às vezes é só sorrir. Às vezes é estender a mão. Às vezes é dar uma moeda. E às vezes é recusar. Quem vocês são, quem nós somos, faz a diferença. A Cláudia falou sobre a importância dos pais na vida dos filhos. Os pais fazem a diferença quando educam seus filhos moralmente, ajudando com que eles tenham energia e coragem para recusar as drogas. O Tadeu falou da diferença que se faz no mundo quando é ele quem fala, mas a mulher quem cobra os exemplos. E eu estou falando de outros exemplos, porque na verdade, cada um de nós faz essa diferença. Cada um de nós. A história pode ser forte, falando de um suicídio, mas ninguém precisa querer se matar para a gente fazer diferença. Ontem, e vejam, eu faço um parênteses aqui. Às vezes eu cito muito casos pessoais, embora não seja recomendado para palestrante, mas eu sou uma palestrante meio torta. Eu gosto de falar exemplos pessoais porque eu sou do tipo de pessoa que faz melhor aquilo que acredita ou que vive. Então eu vou contando os meus exemplos. Fecha parênteses. Ontem eu passei por uma rua e tinha uma mulher sentada assim com uma sacola jogada no chão. E ela estava de cabeça baixa. Eu passei direto. Imediatamente minha consciência falou: poxa, Vânia, se liga, e se ela estiver precisando de alguma coisa? Para o carro, dou a ré, pergunto para ela: moça, tá tudo bem? E ela falou: tá. E apontou o celular, eu não tinha visto na mão dela, eu acho que ela estava vendo algum torpedo, esperando uma ligação, sei lá. Mas ela estava sentada na calçada, com a sacola largada, cabeça baixa e ar triste. Eu falei, eu fiz a minha obrigação, né? Perguntei. Ela disse: não, tá tudo bem. Eu falei: ah, tá, é porque eu me assustei, que eu achei que você estava precisando de alguma coisa, estava se sentindo bem. Ela falou: não, tá tudo bem. Eu falei: então tá, então tchau. Então ela falou: vai com Deus. Vocês lembram de uma historinha do Chico Xavier? Que ele passa direto para uma mulher porque ele está atrasado para o serviço, e o Emmanuel diz: volta lá, Chico. E aí quando ele volta, ele conversa rapidamente com a mulher, e aí a mulher, quando dispensa ele sai correndo. O Emmanuel ainda para o Chico mais uma vez e diz: olha para trás. E aí ele vê ela falando: Deus te acompanhe, Chico. E junto com essas palavras, a energia cheia de amor, transformada em flores, sei lá, imagina uma visão espiritual de alguma coisa dita com tanto amor, de luz. Aí a luz da boca dela direcionou ele. Luz. Eu já imagino flores, porque eu acho tão lindo. Mas é luz. Luz em forma de flores. E saía na direção dele. Então aquele gesto tão pequeno foi o gesto que ele recebeu. Eu, mais ou menos, tive a pretensão de acreditar que aquele Deus te abençoe, que a moça falou, ou Deus te acompanhe, que a moça falou pra mim, tinha a mesma energia. Porque, gente, nós temos tanto medo de estender a mão pro próximo, porque o próximo pode ser um bandido, porque a televisão diz que a gente não para. Só que eu parei, e foi tão pequeno,
E eu me senti tão feliz. E eu imagino que ela também deve ter se sentido feliz. Porque quem eu sou fez a diferença. Ela percebeu que não estava sozinha. Então eu vou propor para vocês, não o mesmo projeto da professora da escola, mas que vocês, saindo daqui, pensem em fazer a diferença para uma pessoa, qualquer uma. De preferência uma pessoa desconhecida. Embora o próximo mais próximo seja sempre a nossa meta. Procurem sorrir para alguém. Procurem fazer alguma coisa diferente do que vocês fariam e diz, isso fará a diferença. Vocês prometem para mim que vão tentar? Peraí, eu tô gravando, prometem ou não? Sim! Ah, então tá bom. Acho que nem todo mundo falou, mas tudo bem. Falou em pensamento, quero crer. Bom, gente, preciso encerrar, gosto de falar, gosto de contar, mas vocês têm que ir embora, eu também tenho que ir embora, e a conversa tá boa, mas a gente não pode ficar aqui eternamente. Teremos outros seminários, teremos outros eventos, e teremos outras oportunidades, se Deus quiser. Mas antes de encerrar, eu quero passar um vídeo, como todos passaram, e eu não podia deixar de fazer isso. Eu quero que vocês reparem bem nesse vídeo. Apesar da letra da música estar traduzida no rodapé, falando sobre gestos e atos e mudança do mundo, eu quero que vocês se preocupem muito mais com as imagens. Então, na medida do possível, eu vou falando o que está escrito, o que está bem embaixo, talvez nem todo mundo consiga ler, mas vocês reparem nos atos que acontecem nesta música, nesse filme que eu vou passar. Porque este filme arremata tudo o que nós falamos hoje. Que nós podemos fazer a diferença com foco, com atitude e fazendo a nossa existência o sucesso na busca da felicidade. Porque são de pequenos atos e de pequenas decisões que a felicidade se faz nas nossas vidas, tá ok? Por isso a minha negatividade circula, sei que um dia vai mudar, porque todo o meu viver estive esperando, estive rezando para o povo dizer que nós não queremos mais nenhuma luta, não haverá mais guerras, que as nossas crianças vão brincar. Um dia sobre vencer ou perder, porque todos nós perdemos quando eles se alimentam das almas dos inocentes, sangue encharcado de dor. Continue indo embora, a água entra em cena. Nesse labirinto você pode perder o caminho, o seu caminho, que poderia lhe deixar maluco, mas não deixe fazê-lo de nenhum modo. Às vezes em minhas lágrimas me afogo, mas eu nunca deixo isso me abalar. Todos os gestos de gentileza deste vídeo, um leva o outro a ser gentil. Cada um deles fez a diferença. Cada um deles foi impulsionado pelo gesto do outro. Um dia esse mundo será assim, e nós poderemos sentir alegria, ter paz, sentir felicidade. Nós não precisaremos ter medo das drogas, não precisaremos ter medo de ter, porque nós saberemos ser. Primeiro de tudo, nós seremos, depois nós teremos. Nós seremos felizes porque nós olharemos o próximo desejando a mesma felicidade para ele. Nós iremos usar os nossos braços, as nossas mãos, para estender na direção do outro. E além do outro se sentir agradecido, nós também veremos esse outro fazer o mesmo. Nós vamos levando o nosso sorriso, a nossa doação,
o nosso gesto de amor para o próximo. Alguém lá atrás começou a fazer isso. Alguém deu o primeiro passo. Quem diz que não somos nós que temos que dar? Quem diz que não somos nós a pessoa que fará a diferença em todo o resto do mundo? Nós ainda nos vemos muito pequenos e frágeis, mas nós somos tudo. Nós temos potencial, porque nós somos filhos de Deus. Nós não temos mais que carregar medo e culpa. Nós estamos no 3º milênio. Nós estamos no milênio da luz, no milênio do sucesso espiritual. Nós estamos no milênio da paz. Nós estamos no milênio que nos levará a ser o que efetivamente somos. Espíritos imortais na prática do aprendizado cotidiano do amor. Nós podemos fazer tanto pelo próximo com gestos tão pequenos. Nós podemos fazer toda a diferença. E uma coisa é certa: de tudo aquilo que nós fazemos pelo outro, impulsionando como se fosse uma grande onda, empurrando outra, até que chegue um dia, de novo, com toda a energia e com o mesmo amor com o qual agimos, essa onda vai voltar e ela chegará em nós sem que nós nem percebamos que fomos nós que empurramos esse processo de felicidade nas nossas vidas. Plante amor, bondade, gentileza e gratidão. Sejam a diferença. Vocês são tudo. Não se esqueçam do adesivo no coração. Que Deus acompanhe, que Deus abençoe. Muito, muito, muito obrigada em nome da Cláudia, do Tadeu, do Instituto Chico Xavier, do Centro Espírita de Itu, pela presença de vocês. Que Deus abençoe a todos. Nós temos aqui 2 perguntas, mas eu quero dizer para vocês que a Rita destinou esses 10, né? Esses 10 vasinhos de violeta para serem sorteados por aquelas pessoas que ainda não receberam. Então, Tadeu, por favor, separa 10, por favor, enquanto nós fazemos as perguntas. Eu já vou separando os 10 números aqui. Então, vamos lá, as perguntas. Temos determinadas tarefas a realizar, mas decidimos não realizar. O que isso acarreta em nossa vida, em nosso futuro? Cadê? Nós falamos de livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de não realizar. Só que o que acontece é que quando nós não realizamos uma coisa que deveríamos realizar, nós protelamos. O que acontece com o aluno que não faz a prova, quando todos estão fazendo? Ele entra na recuperação. Às vezes entra num exame final mais difícil, às vezes ele vai ter que reprovar e fazer de novo e nunca será tão fácil. Protelar é permitido, mas não é recomendado, porque apesar de termos N reencarnações para fazer, para realizar outra vez, fazer isso no futuro, apesar disso, não é conveniente. Então, quando vocês me perguntam o que isso acarreta que vai ter que fazer no futuro. E às vezes somado com outras responsabilidades, com outras atividades que nós também abraçaremos. Porque diferentemente do que pensam as pessoas fora do espiritismo, o espírita tem uma plena consciência de que tem que fazer já e não depois. Não é porque nós temos N encarnações disponíveis para nós, não é porque tem um infinito de tempo no futuro para realizar que a gente vai deixar para depois. Sempre tem uma cota de juros. Então, resumindo, pode, mas sempre acarretará no futuro um pouco mais de esforço de cada um que é deixar de fazer, podendo fazer. Outra pergunta. Quando temos uma programação reencarnatória e a cumprimos corretamente, mas para chegar nesse fim, acabamos magoando outras pessoas, qual nossa responsabilidade nisso? A
presunção de que nós cumprimos corretamente já está furada aí, porque para cumprir bem a gente não magoa, pelo menos não propositalmente. Agora, vamos supor que isso se trate, vamos dizer assim, é muito comum isso em matéria de relacionamento. A pessoa quer cumprir a sua meta reencarnatória, para isso ela não deixa de cumprir um compromisso afetivo em relação ao outro. Essa responsabilidade ela é levada em consideração, porque o objetivo que faz com que ela cumpra e magoe a terceira pessoa, ele é um objetivo nobre, de não querer o imediatismo, de fazer o que os impulsos das necessidades de ordem material e até emocionais ou até mesmo de desejo, eles possam exigir de nós agora. Então, eu não saberia, sem saber a situação especificamente, o que é difícil dizer. Mas a grande verdade é o seguinte: não podemos magoar propositalmente. Se nós estamos fazendo as coisas certas, nós não estamos magoando. Aí a pessoa que está se auto-magoando, porque ela está esperando de nós aquilo que não devemos fazer, que não podemos fazer, que não é correto fazer. Então são duas situações distintas. Se nós magoamos para, sob qualquer justificativa, no peso de qualquer desculpa, cumprirmos a nossa meta, então a gente não está cumprindo, porque nós estamos machucando alguém. Agora, se a pessoa se machuca, se a pessoa sofre, porque nós estamos fazendo o que é certo e o que devemos fazer sem intenção de magoar, aí a pessoa que escolheu sofrer. Então são duas coisas, e a grande verdade é a seguinte: quando a gente faz o que é certo, ninguém tem que sofrer com isso. As pessoas sofrem porque elas exigem mais do que a gente pode e deve dar, ok? Última pergunta. Existe problema em frequentar religiões diferentes? No final, o foco não é o mesmo? O bem e a evolução? Não existe nenhum problema em frequentar religiões diferentes do espiritismo. Eu não sei se a pergunta quer dizer uma pessoa ser de outra religião, e aí nós avaliando essa outra religião, se for isso, todas as religiões são boas, todas as religiões são caminhos. O objetivo da religião, que é uma aproximação com Deus através do desenvolvimento de virtudes, de qualidades, é o que importa. O que você faz com a religião que você professa, o que te torna a tua fé, é o que importa. Então, se vocês têm qualquer religião, parabéns. É isso mesmo. Mesmo que não tenha religião, mas se tiver um comportamento moral digno, também tá bom. A grande importância é ser uma pessoa melhor com aquilo que se faz, com o que se estuda, com aquilo que se acredita. Agora, se for frequentar várias religiões ao mesmo tempo, por exemplo, a pessoa é católica e vai tomar passe no espiritismo, também não tem problema nenhum. Porque da parte do espiritismo, nós não temos nenhuma restrição. Nós acreditamos em todas as religiões como caminhos bons. E nós recebemos todas as pessoas de qualquer religião como amigos e como irmãos. Abraçamos, envolvemos do mesmo jeito, sem tentativa de conversão. Isso que é mais legal. Agora, chega uma hora que se você frequenta 2 lugares, a tua consciência vai exigir uma escolha. Ninguém vai exigir. A tua consciência. Por exemplo, pessoas que frequentam o Espiritismo e a Umbanda, obviamente no caminho do Espiritismo e da Umbanda há diferenças. Uma é ritualística, tem trabalhos de forma diferente, tem imagens, tem músicas, etc. A outra não tem. Então tem uma hora em que, por diferenças doutrinárias, embora o objetivo comum seja o mesmo, Deus, Jesus e a prática da caridade, apesar disso, uma hora vai ter que escolher. Mas daí é uma necessidade do indivíduo, tá? Se vocês aqui têm mais de uma simpatia religiosa, não tem problema nenhum. Um dia vocês vão escolher qual que vocês gostam mais.